Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer vasinho bob. Para fazer esses vasinhos bob, eu vou fazer quase do mesmo jeito que eu faço meus vasinhos cabeça, meus vasinhos boneca. Eu vou usar esse isopor, que ele é bem resistente. Esse isopor não é aquele de construção que coloca em laje não, tá? Esse é aquele resistente, que ele é mais duro. Olha só como ele é. Então, eu vou usar esse isopor para fazer o corpinho do vasinho bob. E para fazer o vasinho da cabeça, eu vou usar esse vasinho plástico como molde. Eu vou colocar ele dentro do plástico, para o cimento não grudar nele. Vou recortar mais um pouquinho o isopor do corpo do vasinho bob, para colocar mais cimento e ficar mais resistente. Vou posicionar assim, desse jeito, com a massa de cimento, e deixar secar. Agora eu vou cobrir toda a vasilha plástica de massa de cimento um por um, uma medida de areia e uma medida de cimento e uma colher de detergente. Eu aliso já o cimento, já deixa bem lisinho e vou colocar agora o isopor do corpinho. Vou colocar também a massa de cimento só na parte de baixo e deixar secar de um dia para o outro, tá bom? O ferrinho eu vou dobrar ainda. Então, eu deixei secar 2 dias na sombra, ficou bem resistente. Essa parte aqui não solta, fica firme mesmo. E a parte de cima daqui do corpinho eu vou reforçar na hora com arame, tá? Um arame forte, eu vou reforçar na hora de colocar mais massa de cimento. Olha como fica resistente. E aqui eu vou colocar o ferro das perninhas e chumbar com cimento puro e água. Mas antes eu vou desenformar, vou tirar o vasinho plástico. É só soltar os cantinhos e puxar a sacolinha plástica. E aí eu já tenho meu vasinho bob, a parte de cima já está pronta, a parte do vasinho. Agora eu vou colocar o ferrinho das pernas. Eu vou dobrar agora no meio. Então, tô fazendo outro também. Olha, gente, tô fazendo mais um vasinho bob. Esse aqui tá secando ainda. Agora eu vou colocar o ferrinho das pernas. Eu dobrei o ferro no meio, mas dobrando ao meio dá pra fazer colocar em várias posições as perninhas, tá? Eu vou colocar aqui, centralizar, colocar do jeito que eu quero as perninhas. Eu vou colocar uma perninha dobrada pra cima e uma eu vou deixar dobrada pro lado, tá? Mas se quiser pode colocar as duas pro lado também, apoiado, né, na mesa também, fica bonito, tá? Agora eu vou chumbar com cimento, a massa de cimento, só cimento e água. Eu vou deixar secar até no dia seguinte. Já vou colocar uma massinha também no ferro das pernas e deixar secar. No outro dia é só colocar mais massa, tá bom? E nesse outro vaso bob vou fazer a mesma coisa. Eu dobrei do mesmo jeito o ferrinho. Esse ferrinho não é muito duro, ele não é muito grosso. Eu dobrei o pezinho aqui, mas é opcional. Se não quiser, pode deixar o pezinho redondo na parte de baixo, tá? Agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro. Então, do mesmo jeito que eu dobrei o outro ferro para o outro bob, eu dobrei esse aqui e vou fazer uma posição diferente. E eu vou deixar secar até o dia seguinte. Então, no outro dia, amanheceu assim bem sequinho, as pernas do vasinho bob, dos dois. Eu vou só acrescentar agora um pouquinho de cimento. A massa de cimento é a massa um por um, uma medida de areia e uma medida de cimento. Então eu vou colocar a massinha agora nas perninhas e vou também colocar o arame para reforçar o meio do corpinho do vaso bob, tá? Eu vou fazer isso nos dois. Pode ser na frente ou pode ser atrás. E para colocar esse arame tem que ser com cimento puro, só cimento e água, que é para chumbar esse arame. Então eu vou colocar o arame e deixar secar. E também eu vou colocar o arame dos braços. Eu vou colocar arame nos braços porque eu vou fazer um modelo de braço colado, apoiado no corpinho, tá?
Se for para fazer um bracinho solto, tem que ser ferro. E para colocar massa no ferro das pernas, para não ficar muito difícil, coloca apenas um pouquinho de massa. Funciona como um chapisco, tá, gente? Coloca pouca massa, deixa secar. No dia seguinte, já pode engrossar as pernas com mais massa de cimento. Então, no outro vaso bob eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar um pouquinho de massa, não vou modelar nada nas pernas agora. E deixo secar até no outro dia. E para fazer os braços, eu vou usar esse arame grosso e resistente. Mas o certo seria usar o ferro, igual eu coloquei nas pernas. Mas como eu vou colocar o braço apoiado, de um lado eu vou colocar apoiado no quadril, e do outro lado eu vou colocar apoiado na perna, então eu posso usar o arame. Então eu vou fazer um furo do lado, até chegar no isopor, colocar o arame bem para dentro e prender na lateral do quadril. Aí eu posso colocar arame. Por quê? Porque tá apoiado no corpo, não tá um braço solto. E o outro braço eu vou apoiar na perna. Eu dobrei o arame e posicionei o arame na perna. E eu vou chumbar com cimento puro novamente. E nesse aqui eu vou colocar arame só de um lado. O outro lado eu não vou colocar arame nenhum. Vou fazer o braço bem colado. E esse arame aqui eu vou colocar nas costas. Pode ser na frente ou atrás. É o reforço do corpinho do vaso bob, tá bom? Agora eu vou passar o cimento puro também para chumbar esse arame. Cimento puro com água, uma massinha consistente. E vou chumbar também o arame dos braços. Então eu coloco a massinha de cimento para chumbar o arame. E eu vou deixar secar até no outro dia. Porque o arame ficando resistente e firme, fica mais fácil para modelar os bracinhos, tá? Então eu deixei secar até no outro dia. Eu coloquei uma massinha nesse braço aqui para secar, para depois modelar. O arame desse vaso bob aqui também já secou. Eu já dei um pouquinho de acabamento dentro também do vaso. Agora eu vou colocar uma massinha aqui. Não vou modelar nada, só colocar a massinha e deixar secar até no outro dia, que é para modelar melhor, tá? Não precisa modelar, vai apertando assim a massinha e deixa secar. Mas se quiser também colocar o tecido com a nata de cimento no bracinho também é bom. Mas eu não gosto porque já é com arame, né, gente? E eu prefiro colocar o cimento para ficar mais resistente, tá? Agora no bracinho do outro que já tá seco, eu vou alisar. Já vou colocar aqui a massa. Olha como tá resistente, amanheceu bem sequinho. E esse aqui eu vou alisar, colocar a massa e já vou deixar o bracinho pronto. Na parte de dentro do vaso fica com os buraquinhos por causa do plástico, do saquinho plástico, tá, gente? Então eu faço uma natinha de cimento e passo para dar um acabamento. E depois eu passo uma lixa grossa por dentro. E agora eu vou dar acabamento no braço. Olha, gente, como fica no outro dia. A massinha que eu coloquei. Funciona como um chapisco. Fica bem resistente. Porque não dá para modelar no mesmo dia. Porque o arame é fino e a massa fica caindo. Então eu coloco a massinha, aperto a massinha, deixo secar. Coloco a massinha sem modelar e no outro dia eu venho e modelo. Aí olha como a massa pega melhor. Fica bem mais fácil assim, para colocar a massa no bracinho, né? Agora eu vou deixar secar. Vou passar uma natinha de cimento em todo o corpinho. E depois eu vou ainda passar uma nata de rejunte, que eu sempre passo nas minhas peças, tá? Esse aqui já tá pronto para lixar. Já tá quase pronto para acabamento já.
E eu tô fazendo mais um vasinho bob, menorzinho. Olha, gente, o bracinho solto que eu falo é assim, quando não está apoiado em nada. Tem que ser ferro, aí vai ficar bem mais firme, tá? Bem mais resistente. Esse aqui do outro lado, o bracinho, eu poderia ter colocado arame, mas como tinha o ferro já cortado, eu coloquei. Quando tá assim apoiadinho aqui e aqui, pode ser arame, tá? Fica bem resistente. A resistência da perna é a mesma resistência do bracinho, se colocar o ferro, tá bom? Aí eu vou deixar esse aqui ali secando e eu vou cuidar nos outros dois, que já tá bem mais adiantado. Eu já lixei. Olha, gente, tô fazendo esse também. Sobrou um pedacinho de ferro e na hora de rebocar o bracinho eu vou colocar uma emenda com arame. Aí sobrou uma massinha de cimento e eu resolvi fazer mais um, menorzinho ainda. Com a mesma técnica dos outros, a mesma coisa, tá bom? Então, eu já lixei esse daqui, eu vou aplicar agora uma massinha de rejunte, como eu sempre faço. Eu já fiz isso nos outros dois, já apliquei a massinha de rejunte nos outros dois. A massinha é assim, tá, gente? Nessa consistência, mas é opcional. Se não quiser passar a massinha de rejunte, passe a nata de cimento desse mesmo jeito que eu tô passando a nata de rejunte, tá? Ou então passa a massa acrílica. O importante é a sua peça ficar lisa. Aí é só deixar secar de um dia para o outro e lixar com a lixa fina de parede. Eu vou deixar o link aí de como eu aliso minha peça com nata de rejunte, um vídeo mais detalhado, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Aí eu tiro assim o excesso, gente, e deixo secar para lixar. Então, depois da peça seca, eu pintei, eu lixei primeiro. Pintei esse aqui de verde, mas ainda vou pintar mais uma vez. Essa aqui já secou e vou pintar também novamente. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link de como eu preparo a minha tinta, tá bom? Então esse foi o resultado dos vasinhos bob. Mas eu gostei tanto desses vasinhos, gente. Eu amei, eu achei assim que ficou tão lindo, tão decorativo. Ficou uns vasinhos leves, resistentes. Eu gostei demais, eu espero que vocês também gostem, que façam também. Fica muito bonito para decorar sua casa, para presentear, para vender, tá? Quem gostou, deixa um joinha para mim, comentem, compartilhem com os amigos. E quem não for inscrito, eu peço que se inscreva, que ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo e ativando o sininho você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau.